Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para ler juntamente comigo Provérbios capítulo 18 e o versículo 4, que diz assim: Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Então vamos ter hoje por tema a diferença entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Então, obviamente você já deve estar se perguntando o porquê do tema, a palavra de Deus. A fonte da sabedoria é o próprio Deus, sabendo também que a palavra de Deus também se refere ao próprio Jesus, que também é Deus. Por isso o termo, até mesmo porque se fala da fonte da sabedoria, onde vai se expressar algo. E a sabedoria, ela aparece de forma poética em Provérbios, capítulo 8 e o versículo 30, como aluno de Deus, que estava lá com Deus desde o princípio, aprendendo com Deus. Então Deus é a fonte da sabedoria. E obviamente a sua palavra. Então, mas vamos começar a ver aqui as diferenças. Obviamente, águas profundas que podem nos levar ao afogamento. E olha que no livro de Jonas, o capítulo 2 e o versículo 5, Jonas diz que as águas me cercaram até a alma. Eu até queria conferir aqui, né, para que possa ver se é esse versículo mesmo, para que você possa ler com toda a segurança. Então vamos ver aqui, cadê? As águas me cercaram até a alma. Esse é o começo do versículo 5, realmente. Jonas capítulo 2, versículo 5. Então veja que há uma diferença entre águas profundas e ribeiro transbordante. Águas profundas, algo que pode lembrar as grandes enchentes, o fundo do mar, conforme Jonas, que foi lançado na água, e diz que as águas me cercaram até a alma, misericórdia, que agonia Jonas passou. Então imagine. Mas ribeiro transbordante, pequeno rio que está cheio. Isso lembra algo que é farto, muita fartura de água. Imagina isso na agricultura. Que bênção. Então, podemos começar a ver essas diferenças. Mas quando se fala em águas profundas, se refere às palavras que saem da boca do homem. Ou seja, do ser humano. As palavras que são próprias do ser humano, que veio de si mesmos. É verdade. Mas podemos ver o diferencial quando fala do ribeiro transbordante, que é a fonte da sabedoria. É algo que não cessa. E é algo que sacia e não mata. Mas águas profundas podem nos afogar, podem nos matar. Então aí começamos a ver a diferença entre uma coisa e outra. As palavras da boca do homem, do ser humano, são coisas que podem nos levar ao engano. E podemos andar enganados. Essa que é a verdade. E quantas pessoas estão andando enganadas por tais águas profundas? Então cuidado, você que está me ouvindo. Ouça mais a palavra de Deus. E se você quiser que eu deixe mais claro, leia mais a palavra de Deus. E quando alguém estiver falando da palavra de Deus, confira na sua Bíblia, para ver se é isso mesmo. Porque você pode estar sendo enganado com a Bíblia na mão, por palavras de homens, que podem te levar ao naufrágio, que podem te afogar, que podem te destruir. E ninguém quer ser destruído. Mas águas profundas são coisas que podem nos levar à destruição. Então, pode nos exterminar.
Essa que é a verdade. Águas profundas. Então, isso nos lembra de grandes inundações. Nos lembra do alto mar. Rios profundos. Essa que é a verdade. E ainda que, por falar em profundidade, por mais sábias que pareçam as palavras que procedem do próprio ser humano em si, com tudo isso, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, e o versículo 25, ainda está escrito assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios, capítulo 1 e o versículo 25. Então observe que também podemos falar das palavras que saem da boca do homem como palavras, inclusive consideradas palavras sábias, palavras que possam ser profundas, mas que podem nos levar a nos distanciar de Deus, que podem nos levar ao engano, aquele que procede do próprio ser humano. Nunca podemos esquecer que, conforme está escrito em Romanos capítulo 3 e o versículo 23, diz que todos pecaram. Então, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora? Você sabia que o princípio da sabedoria é o temor de Deus? Então, me acompanhe aqui para você ver aonde a sabedoria ela é dada início, aonde a sabedoria se origina. Veja que coisa interessante. Já falamos da sabedoria como aluna de Deus, conforme Provérbios capítulo 8, versículo 30. E imagina que em Provérbios capítulo 9 e o versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Então veja bem, o princípio da sabedoria. Então a sabedoria precisa estar fundada em temer a Deus. Então, por mais sábias, por mais inteligentes que sejam as palavras dos homens, dos seres humanos, por mais que pareça ser algo tão profundo, essa profundidade pode nos levar a uma catástrofe. Pode nos destruir. Ah, mas fala tão bonito. Ah, mas isso aqui é tão sábio, essa atitude. Mas muitas vezes são atitudes arbitrárias a Deus. Então, aquilo que vem propriamente do ser humano é diferente daquilo que vem de Deus. Então, conforme nós já vimos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 25, até a loucura de Deus ainda é mais sábia do que os homens. E quantas pessoas batem no peito e se acham sábias em si mesmas, se acham capazes, quando na verdade o próprio Jesus nos diz, em João capítulo 15 e o versículo 5, sem mim nada podereis fazer. Quem é eu e quem é você sem Jesus? E aonde estaria a nossa sabedoria? Ah, mas ele é tão inteligente, ela é tão inteligente, mas não pode promover a salvação, porque só quem promove a salvação é a palavra de Deus. E a verdadeira sabedoria, só a palavra de Deus é que pode nos passar. Conforme João capítulo 5 e o versículo 39, examinai as escrituras, porque cuidaste ter nelas a vida eterna. Então é através dessas escrituras que muitas vezes são desprezadas. Você está entendendo? Essas escrituras que muitas vezes é considerada uma loucura, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, conforme 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Então, essas escrituras que são desprezadas, posso até considerar assim pela maioria, só podemos ser salvos por meio delas. E são essas escrituras que são desprezadas pelas pessoas, que são essas escrituras que falam do Senhor, que nos apresentam a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é através dessas escrituras que eu e você podemos encontrar salvação. Mas na palavra, ou nas palavras da boca do homem, do ser humano, podemos encontrar a perdição, a morte.
águas profundas, algo que pode nos destruir. Mas quando falamos de ribeiro transbordante, falamos de algo que é farto, algo que é abundante, algo que é incessante. Posso até dizer assim, já é um ribeiro e transbordante. Graças a Deus que eu e você podemos ouvir essa palavra e aprender mais do Senhor. O próprio Jesus nos diz assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas preste atenção, aprendei de mim. E isso Jesus estava dizendo em Mateus capítulo 11, versículo 29. Então precisamos aprender com Jesus. O próprio Jesus é a palavra. E é por isso que a palavra precisa estar aqui, ó, no nosso coração. Inclusive, já que eu falei numa expressão assim muito chamativa, eu queria ler aqui, né, juntamente com você, eu convido você para ler juntamente comigo, uma expressão bem conhecida, Salmos capítulo 119 e o versículo 11, que diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra de Deus é coisa para guardar aqui, ó, no nosso coração, na nossa mente. É verdade. Então não podemos nos limitar a ter a palavra de Deus apenas escritas na Bíblia Sagrada que nós temos em casa, ou até mesmo na Bíblia Sagrada que temos no aplicativo do celular. Mas ela precisa estar aqui, ó, dentro de nós, porque essa palavra é que promove a mudança, e não a palavra ou as palavras que saem da boca dos homens. Pois são águas profundas, nunca se esqueça, as palavras que saem da boca dos homens são águas profundas. Nunca se esqueça que águas profundas podem afogar a mim e a você. Sabia disso? E também podemos ver assim esse contraste entre uma coisa e outra. Observe que conforme Isaías capítulo 55, versículos 8 e 9, Deus está dizendo que os caminhos dele e os pensamentos dele não são os nossos. E assim como o céu está acima da terra, assim os caminhos e os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. Então agora sabemos que precisamos aprender com Deus. Está aí o ribeiro transbordante. Algo positivo. Então aí está a fonte da sabedoria. Então precisamos recorrer a essa fonte. Em outras palavras, ninguém sabe a que distância realmente fica o céu da terra, mas que fica longe, fica. Então imagine, eu vou considerar num termo infinito, para dizer assim. Então a sabedoria de Deus é infinitamente maior do que a minha e a sua. O pensamento de Deus está infinitamente acima do meu e do seu. Os caminhos de Deus estão infinitamente acima dos nossos. Então agora estamos falando de algo construtivo. Olha, algo construtivo. E se aprendemos com o Senhor, estamos no melhor caminho possível. Inclusive, eu queria citar aqui como referência um versículo que me chama muita atenção. Eclesiastes capítulo 1, versículo 15. Veja bem o que é que essa palavra diz. Aquilo que é torto não se pode endireitar. Aquilo que falta não pode ser calculado. Veja como as palavras que saem da boca dos homens, ou as palavras que saem da boca do homem, do ser humano, é algo tão enganoso, que há tantas pessoas prometendo fazer aquilo que não podem. Há tantas pessoas que ficam prometendo, mas vou fazer isso aqui, mas não pode fazer. Endireitar aquilo que não pode ser endireitado. Fica prometendo colocar aquilo que não pode ser calculado. Você está entendendo? Porque o texto está dizendo o quê? Aquilo que falta não pode ser calculado. Quer colocar o que falta? Quer suprir o que falta em cima de algo que não pode ser calculado? Então assim, são as palavras do ser humano, de si mesmo. E é algo que nos leva ao engano, a ponto de que, conforme Jeremias capítulo 17, versículo 5, maldito homem que confia no homem. Veja bem, maldito homem que confia no homem. E o que leva o ser humano a confiar em si mesmo ou até em outros semelhantes e não em Deus?
essas palavras de engano, essas palavras que procedem de si mesmos. Então precisamos aprender com o Senhor, pois o princípio da sabedoria é temer a Deus. Conforme já falamos em Provérbios capítulo 9 e versículo 10. Então é com Deus que precisamos aprender. Então os caminhos de Deus não são o meu nem o seu. Estão muito acima. Então somos nós que precisamos aprender com Ele. Assim como os pensamentos de Deus não são os nossos. Estão bem acima. Tal qual o céu está acima da terra, assim os pensamentos e os caminhos de Deus acima dos nossos. Então é com Ele que precisamos aprender. Então observe que conforme esse texto aqui de Eclesiastes, mas há pessoas que estão acreditando que aquilo que é torto pode se endireitar, mesmo sem poder, que aquilo que é torto não se pode endireitar. Mas tem um que tem poder de endireitar o que está torto. E por falar nisso, eu quero dizer para você que está me ouvindo, Deus tem poder de endireitar o que está torto na sua vida. Porque aí não seria meramente palavras, mas aí é quem pode fazer. Pois Ele tem todo o poder no céu e na terra, conforme Mateus capítulo 28 e o versículo 18. Porque para Deus nada é impossível, conforme Lucas capítulo 1, versículo 37. Então o que é que Deus não pode fazer? Então não existe nada, não existe limitações para com Deus. Mas conosco sim. Então há pessoas prometendo fazer, até mesmo há pessoas que têm interesse até em fazer alguma coisa, mas que está fora do seu alcance. Está acima da sua estrutura, da sua capacidade. E há outras pessoas se enganando. Eita, ele vai fazer mesmo. Eita, ela vai fazer mesmo. Misericórdia! Você está seguindo o caminho das águas profundas e vai estar se afogando. Mas não se afogue não. Procure a fonte da sabedoria, que é a palavra de Deus. E tenha esse ribeiro transbordante na sua vida. Algo que pode mudar, algo que pode endireitar. Então mesmo aquilo que é torto e não pode ser endireitado, é para mim e para você que não pode ser endireitado. Mas para Deus pode sim. Ele pode endireitar na sua vida. Ele pode endireitar na minha vida. É verdade. E aquilo que falta, aquilo que não pode ser calculado, Deus pode suprir na sua vida. Deus pode suprir na minha vida. É verdade. Então vá tomando posse aí dessas palavras, sabendo que Deus pode fazer qualquer coisa. Pois Ele é Deus. Eu e você não somos nada, mas Deus é Deus. Deus, é dono de tudo, Ele é Senhor. Ele está acima. Ele pode. Aquilo que eu e você não podemos, Ele pode. Então é aí onde precisamos estarmos fundados. A fonte da sabedoria, algo que vem de Deus de forma muito farta para a nossa vida. Então eu posso finalizar dizendo para você, cuidado. Cuidado que você pode se afogar nas águas profundas. Dê mais ouvido à palavra de Deus e menos ouvidos às palavras que saem da boca dos homens. Pois esta expressão está relacionada exatamente àquilo que vem do ser humano de forma natural. Nunca se esqueça que a nossa natureza foi corrompida pelo pecado. E que só podemos falar palavras que possam realmente ser aproveitadas. Palavras que realmente possam ser construtivas. Quando estamos nos baseando no que está escrito na palavra de Deus, do Senhor que pode fazer todas as coisas, do Senhor que é a própria verdade. Conforme João capítulo 14, versículo 6. Então, para não sermos enganados, precisamos estarmos fundados na palavra de Deus, que a nossa sabedoria possa estar em temer ao Senhor, que o fundamento do meu conhecimento, do seu conhecimento, esteja baseado no temor do Senhor. E com certeza seremos sábios de verdade e poderemos falar palavras que se possam aproveitar. Porque realmente, se eu fosse falar de mim mesmo aqui, eu estaria falando coisas que eu mesmo ia me afogar, ainda ia levar você junto comigo. Então seria uma queda coletiva. Mas se falamos aqui da palavra de Deus, falamos de algo que pode restaurar, algo que pode fazer o impossível se tornar possível. Veja que no mesmo texto, onde está dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, o versículo seguinte, que é Romanos capítulo 3 e o versículo 24,
diz que somos justificados, sendo pois justificados pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Então Jesus tem o poder de nos justificar. Ele tem o poder de nos restaurar e trazer de volta para a nossa vida a glória perdida. Então, de forma natural, não temos. Mas quando servimos a Jesus, temos de volta essa glória e começamos a pensar como Jesus pensa. Se você fosse ler 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 16, só a parte final, você vai ver que nós passamos até a mente de Cristo. Então agora nós começamos a pensar de forma semelhante a Cristo. Ou seja, começamos a pensar de forma sábia. Então veja, águas profundas, algo que pode nos levar ao afogamento. Mas ribeiro transbordante pode saciar nossa sede e há uma grande fartura nisso aí, porque é um pequeno rio que está cheio, é um pequeno rio, mas que está farto. Aí está a fonte da sabedoria. Então, eu posso dizer para você, guarde no seu coração essas palavras, reflita, sabendo que Jesus sim, veja que a nossa natureza, né? Jesus sim, ele pode fazer sim a mudança. Veja que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Perdeu tudo. Então todo ser humano perdeu tudo. Pronto, acabou-se tudo por causa do pecado. E Jesus vai lá e vem nos justificar. E a única coisa que eu e você precisamos para sermos justificados é simples. É crer em Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Conforme João capítulo 3, versículo 16. Negue-se a si mesmo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Marcos, capítulo 8, versículo 34. Então só precisamos renunciar à nossa vontade. O nosso eu. Inclusive o nosso eu animal, natural. Que muitas vezes pode até constar de palavras sábias aparentemente e profundas. Mas que não é capaz de edificar. Que não é capaz de salvar. Então aí fica assim. As palavras que saem da boca do homem são o quê? Águas profundas. Mas ribeiro transbordante, a palavra de Deus. Então, esse é o nosso tema. A diferença entre a palavra de Deus e a palavra dos homens. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.